a gente pensa sobre segurança. Quando a gente chama um vigia aqui para dentro, o vigia ele realmente vai estar tratando da nossa segurança, ou vai ser uma segurança patrimonialista que não, por exemplo, não observa as questões dos estudos que aconteceram e só estão lá tirando foto quando a gente faz festa. Isso a gente não pode, por isso que a gente tem que ir lá pegar a discussão que a moradia está fazendo, fazer uma discussão ampla e dizer o que a gente quer sobre isso, como que a gente quer essa questão de segurança. Sobre a questão da catraca, uma coisa que precisa ficar muito clara com a Unicamp e a USP são universidades públicas. E como universidades públicas, isso contradiz com uma coisa de ter uma catraca, porque uma catraca é uma coisa, é um lugar privado, só você que passa no vestibular pode entrar. A questão da segurança é importante, só que tem que ser pensada em outras maneiras. Não colocando uma catraca que é como se estivesse privatizando a universidade. Tem tempo ainda? Então, já foi 1 minuto e meio já. Tem, 30 segundos. Então, como eu disse, ressalto, essa posição da chapa se posicionar muito fortemente sobre o assunto, na verdade você pode estar mais ou menos empurrando a maioria a opinião da minoria. E dessa forma a gente abomina, de certa forma, essa posição de uma minoria subjugar a maioria. Ou seja, seria mais ou menos a reflexão do que já acontece no mundo e que todos criticamos, eu creio. Então, exatamente, tem que haver o debate. É um assunto muito complexo e tem que haver o debate de quase todos os alunos. Então, pessoal, já estamos indo para 2h15 aqui. A chapa do Smith falou que nem todo mundo pode ficar muito mais tempo que isso. Então, na verdade, a gente só tem mais uma pessoa inscrita que definiu qual das chapas quer fazer a questão e foi para a chapa Dom Smith. Então, se a chapa demanda efetiva estiver de acordo, a gente passa para essa pergunta e vai ser a última. Tudo bem? Isso, Bernardo. Não, tem para as duas, lógico. Bernardo. Aí pode ter uma resposta mais. Bastante no sentido do que o Joel tinha perguntado, mas que acho que foi um pouco prevenciado. Que é o seguinte, ambas as chapas estão tendo uma visão bastante centrada no corpo estudantil do IE. Vamos tentar entender a opinião conjunta dos alunos, vamos tentar ouvir a voz da maioria, embora tenha havido contradições no discurso das duas chapas. Em como fazer essa maioria, como ter uma gestão mais participativa, mais integral. Só que a questão específica de como se colocar enquanto um instituto que faz parte de uma universidade pública e que tem, portanto, que tem responsabilidades tanto com o teor de trazer questões, trazer pessoas de fora e trazer questões de fora concretamente aqui para dentro e não só discussões, mas no sentido de trazer demandas que venham também de fora, dado que você está no Instituto de Economia, você está estudando economia, não existe economia do Instituto de Economia, existe uma coisa muito mais ampla. Como que as duas chapas pretendem se colocar tanto na questão de trazer questões de fora que sejam pertinentes ao Instituto, mas que sejam pertinentes, digamos, ao funcionamento enquanto parte de um todo, parte da universidade, parte da sociedade, e como vocês pretendem, as duas chapas, levar as pessoas daqui para fora e fazer discussões que extravasem o ambiente, pura e simplesmente, do IE ou da Unicamp, porque senão vira quase um clubinho de discussão e tal, de fazer atividades recreativas, que eu acho que é interessante, mas eu acho que não cumpre todo o papel, acho que é uma parte do papel. Então, a pergunta foi para as duas, então pode falar. E vamos deixar 30 segundos de tréplica para as duas chapas, que foi uma pergunta geral e vai ser a última, né, no debate. As duas, né? Duas. De forma alguma a gente quis restringir o debate ao IE. A questão da gente reforçar muito a posição do IE é apenas o ponto de partida.
Porque você trazer apenas elementos externos, sem dialogar realmente com os estudantes, fica algo isolado. Aí vai ficar um grupo fechado, propondo coisas muito interessantes, só que não atinge. O que a nossa chapa propõe é como articular bem os problemas que estão no IE, os problemas que são dos estudantes do IE, da Unicamp, articular isso com os problemas do movimento estudantil em geral, percebe, por exemplo, como a questão da educação, o projeto de educação em geral, e também ver, por exemplo, a questão do desenvolvimento, o conteúdo mesmo da teoria da economia, e partir também o que isso está retornando à sociedade, se isso é realmente um projeto interessante para o Brasil, enfim, mas retomando, partir, apenas construir algo coletivo aqui para poder ser efetivo lá fora. Esse é o nosso ponto. Então, concordo plenamente. Nós temos que entender que, exatamente, tem que ter uma visão sistêmica de mundo, é claro. Exatamente, o IE é apenas uma pequena partícula desse universo muito mais amplo. E qual é esse ponto? Tem muitos projetos que, na verdade, são muito importantes para a ampliação do homem, mas por experiência pessoal eu vejo. Eu já trabalhei com catadores de lixo em São Paulo, já trabalhei com orfanatos em São Paulo, eu sei como funciona. E partiu da própria universidade, foi um projeto organizado pela GV, quando eu estudava lá. E o que acontece? É um projeto que muitas vezes tem que partir do próprio aluno, ele não pode ser forçado ou induzido os outros. Porque exatamente quando a pessoa que é induzida a isso, ou que fala, só tem essa oportunidade de ver esse lado do mundo, né? Muitas vezes ela fica meio avessa esse lado, meio por tabela, ela nem sabe o que é, ela não queria participar, ou não estava interessada. Então o que a gente tem que fazer exatamente é dar espaço. E se alguém achou um projeto muito interessante, tem uma apresentação do mundo muito diferente do nosso, a gente tem que promover e divulgar. Mas eu acho que, de certa forma, a gente não tem que empurrar as pessoas. Vai ser só isso que a gente vai fazer, porque isso é importante. Certo? Tem que ter esse espaço. Mas necessariamente vai passar pelo crivo de vocês. Vai ser aprovado por vocês na não, mas então, esse é engraçado. Entender se é uma falta maior. Não precisa, então não precisa sair da gente. Se você tem um projeto legal, você conhece alguém legal, certo? Você consegue organizar. Por que precisa passar pra gente? Por que você não pode divulgar sozinho? Se pedir nossa ajuda, a gente pode ajudar, claro. Bom, 30 segundos a 1 minuto de tréplico para as duas chapas. Só ressaltando, a gente já falou isso antes do nosso programa, que a gente quer usar uma parte do orçamento do CAEC para projetos de extensão, como trabalho comunitário, o EJA, e essa é a forma que a gente acha mais concreta de fazer uma ligação com o IE e o lado de fora da sociedade. É ideal fazer uma coisa através desses projetos. A gente está aberto primeiro a ouvir vários projetos de estudo, a fazer parcerias com outras instituições ou com outros órgãos. É fundamental ligar o aluno do IE ao mundo. Eu acho que aqui a gente fica muito ilhado. E é aí que entra a extensão. Essa é a ideia básica da extensão, ligar o aluno. Porque a gente precisa ficar só num grupo de conversa, a gente não vai ter. A gente vai escapar da realidade. Você tem que ter uma convivência com a realidade, você tem que visitar lugares que você não vai, entendeu? Porque senão o aluno mostra nossos propósitos perde. O propósito de você realmente ser crítico e realmente aprender, que deveria ser o propósito da universidade, some, vai.
questões. Vocês têm 30 segundos a 1 minuto. Vou dizer que assim, cada um de nós traz uma experiência de vida pessoal. Cada um de nós já fez coisas, já fez. Às vezes uma pessoa viveu perto de uma, sei lá, de uma comunidade mais pobre, conheceu a comunidade, vira pra gente e fala assim, eu acho que seria interessante a gente conhecer isso, conhecer a realidade. Por quê? Porque é verdade. A universidade é um pouco de elite. Então assim, a maior parte de nós talvez tenha tido a mesma experiência. Tinha pais que pagavam a maior parte das coisas, pagaram bons colégios, e viveu sempre nessa coisa assim, uma vida maravilhosa. Nunca teve a impressão de que o mundo não era simplesmente isso. Eu acho que se a gente conseguir mostrar, por exemplo, acho que tem muita gente que reclama à toa. Então, se a gente mostrasse a realidade de uma criança que está doente, ou de uma pessoa que pede dinheiro na rua, não porque pagar pouco, mas porque às vezes não tem outra forma de sustento. Talvez eu acho que se a gente mostrar para as pessoas essa realidade, a gente conseguisse ter uma visão mais ampla, que nem a Suzana tinha falado antes. O que a gente, como CAEP, pode melhorar para a vida do estudante? Fazer uma pessoa melhor, é mostrar para ela que a vida não é simplesmente a maravilha que a gente vê na nossa casa, entendeu? A vida é muito mais que isso. A vida é a gente mostrar que tudo existe um lado bom e um lado ruim. Existem pessoas que vivem em péssimas condições de vida, existem pessoas que vivem em ótimas condições de vida. Existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão bem. Entendeu? Então eu acho que assim, talvez o que a gente pudesse fazer é melhorar o quê? A nossa possibilidade de conhecer esse mundo. Porque tem muita gente que entra na faculdade, apesar de dizer, a faculdade a gente chega e está com uma visão mais ampla. Não, a gente chega na faculdade exatamente para poder obter essa visão mais ampla. Para poder obter uma visão de mundo maior. Eu acho que a gente talvez pudesse ajudar a facilitar essa visão. É suficiente mostrar? Eu acho que não é suficiente mostrar, mas eu também não posso pedir para o estudante ficar, olha, exclua tudo que você tem até agora, tipo, fica uma semana na rua e vê como é que é a vida. Eu não posso fazer isso. Você também tem que respeitar a pessoa. Eu acho tem que gente sim. que quer ficar no mundo dele, assim, não tá preocupado. Mas e se tiver um aluno aqui que quer ficar na rua por uma semana, o cara pode entrar? Não, o que eu posso dizer pra ele, olha. Pô, isso não é nossa ajuda, precisa. Não é isso, eu posso virar pra ele e falar assim, olha. Eu queria que ele respeitasse também. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que assim, se ele virar pra mim e falar, eu quero ficar uma semana na rua, eu vou virar pra ele e falar assim, olha, o que eu posso tentar te arranjar é, talvez um morador de... Existem moradores de ruas que são muito bons. Gente, ele fez uma pergunta que eu tô respondendo. Tipo, achar um morador de rua que seja confiável, virar pra ele e falar, olha, eu gostaria de ter essa experiência. Eu sei que é uma coisa sem noção, mas, entendeu? Foi um exemplo, talvez não tenha sido tão bom, mas quando tem entender, a gente vai possibilitar a pessoa ter a chance de ver a realidade. Se ela quiser presenciá-la, é uma decisão do estudante. A gente pode tentar ajudar, mas a gente também não pode forçar nada. As questões vão se deixar muito claro. Rapidinho. Pessoal, a pergunta do Bernardo, que nem a gente tinha falado, era a última por questões de tempo, aí, de restrições do horário do debate. Mas assim, quem puder continuar, sei lá, o Tom parece que quer fazer alguma coisa, se vocês a Daphne também queria perguntar, se vocês quiserem continuar alguma discussão, enfim, ficarem, é uma opção também. Vai ter mais alguma discussão ainda? Não, as eleições começam amanhã, aí é a quarta, quinta e sexta, né? Termina na sexta as eleições. Então, assim, o que a gente ia pedir, dado pelo menos a informação de bastante gente, a restrição de horário, de mandar as questões por Facebook, etc., que estiverem faltando, e ser discutido. Pode continuar. Quem pode continuar? Hein?